Eu tava pensando uma coisa aqui, não agora, né, mas durante o dia, pensando nesse nosso bate-papo de hoje, sobre o papel da imprensa há alguns anos atrás, tá ligado? Na- na- Especialmente no cenário da Dilma, no episódio da Dilma. Tanto na Uhum. eleição até o impeachment. E como essa mesma imprensa já vinha cumprindo um papel anterior ali, que quando o governo do PT começou a bater de frente com a imprensa, eu como cidadão, eu falei, pô, a imprensa tá foda mesmo, porque os caras, tipo, Sim, parece que perderam o limite, tá ligado? sim, eu lembro na semana ali do impeachment, enfim, picharam lá a porta do jornal, e é isso, né? E de fato tinha que teve manifestação, jogaram bombas de gás lacrimogêneo lá perto, mas é isso, e tem que acontecer, né? Porque é isso, as pessoas têm que se posicionar, não tem que concordar, né? O que está sendo feito, Sim. eu acho. Então, mas Mas assim, o que eu penso vai um pouco mais além, no sentido de que não seria meio que tá colhendo um pouco do que plantou? É uma então, pergunta válida ou eu tô sendo. Não tá faltando empatia da minha parte? não, acho que não tá faltando empatia. Eu acho que isso vai muito assim, é muito do ângulo, né? Se você perguntar para eu não tô ali no fronte de política, né? Eu fico no Hard Uhum. News, mas eu não tô em Brasília. Se você perguntar para um jornalista que tá no front, falar, você não tá colhendo o que você plantou, você não plantou essa sementinha para isso acontecer, ele vai falar, eu tô fazendo o meu papel que eu tive que sempre ser crítico, né? Então, Uhum. assim, mas eu acho que tudo há erros, tentativas e erros, né? A gente vê, enfim, no início da ditadura, a própria Folha de São Paulo, lá na década de 60, chamou a ditadura de dita branda, e depois disso ela Uhum. se desculpou e falou, não, acho que não era bem assim, né? Então, assim, veículos de imprensa também erram, com certeza. São pessoas, são empresas, em primeiro lugar, em segundo lugar, são pessoas, e eu acho que pela ótica do leitor, a gente recebe muito esse feedback, tá colhendo um pouco do que plantou, ou tá colhendo exatamente o que plantou, né? Mas Eu acho que tem uma coisa melhor até do que colher o que plantou, que fica muito julgador, né? é Tipo, e tal. 880, né? É uma parada assim, mas É, assim, mais no sentido de que a imprensa teve um papel fundamental na eleição do Bolsonaro, que é o grande marco do que tá fudido agora o país, tá ligado? uhum, A imprensa teve um. Aí eu não sei, né? Eu tô falando como cidadão. Aí a uhum. sua opinião pode diferir completamente, assim. Sim, minha opinião como cidadã também, não tô representando aqui. É, porque, assim, cumprir um papel nessa parada, você acha que não? Assim, como você vê essa parte? Tem, com certeza. Eu acho que não tem como dizer que a imprensa não tem um papel nisso, que não influi. Talvez até é o que eu falei, que se você perguntar, até pode falar, não, não foi nesse intuito que isso aconteceu, mas tem total, até assim, com toda certeza isso acaba influenciando, né? E se você for ver até a forma como você trata, vou também puxar um pouquinho antes ali. A eleição do Trump nos Estados Unidos foi tratada pela imprensa até 45 do segundo tempo como, gente, esse cara é um maluco, ele nem vai ganhar, olha que engraçado que ele tá Sim. falando, hahaha. Isso é uma coisa que, aí eu já posso falar um pouco da minha vivência. Diversas vezes, quando chegava, o Bolsonaro falou isso, ele falou essas palavras, ele falou essa frase. Tantas vezes a gente parou e se perguntou, falou, mas a gente vai noticiar isso? A gente não tá dando palco para isso? Não é isso exatamente que eles querem? Né? Então, também, falando agora um pouco do nosso lado como profissional, Uhum. a gente vive também num eterno limite ali, né? Porque é diferentemente do Zé Irineu chegar e falar: seu bosta, toma no cu aí e não enche meu saco. É o Zé Uhum. Irineu. Um representante de Estado, o maior representante de Estado, né? Um líder máximo do país falar: isso é uma notícia. Então a gente não pode fingir que não ouviu. Uhum. Só que a gente vai lá e noticia isso. E daí isso vira uma cortina de fumaça e esconde X outras coisas que estão acontecendo por fora. Então é muito complicado também, né? Não, nessa parte eu Porque entendo completamente, cara. é, Tipo, tem um seriado que eu acho que é o Contos de Aia, Handmaid's Handmaid's Tale, Tale, sim. que eles mostram exatamente, tipo, essa passagem de como esse fascismo chegou ao poder, né? Eu não quero desgastar a palavra fascismo, mas Sim, no sim. caso do seriado era um fascismo, né? Aqui Sim, total. não tá dando passos largos ainda, né? E eles mostram essa transição, tá ligado? Tipo, de como a sociedade como um todo, e aí eu acho que o jornalismo, ele não tá diferente de nenhum ser humano, de nenhuma atividade exercida por um ser humano,
que lidou com uma escalada de uma parada que a gente só tá, eu digo a gente enquanto nação, né? Só tá começando a compreender isso agora, cara. Sim, sim. Não, com certeza. Eu acho que não tem. E é isso, não dá pra separar e falar que não tem, não influenciou, não tem papel. Eu acho que sim, que tá. É, Eu acho que o papel maior, assim, tipo, o que eu vejo foi mais ou menos ali por 2012, 14, quando eu pegava a capa da Veja, toda semana tinha uma notícia, tipo, assim, devastadora sobre o país, tá ligado? E eu sim. lembro, assim, eu lembro disso como um fato de uma parada que eu morava no Ipiranga, ali em São Paulo. Tipo, um bairro bem localizado. Assim, mano, de hoje em dia todo mundo era Écio naquela época e virou Bolsonaro agora. Essa É, sim. demografia aí, tá ligado? É. É, e a padaria era de um dono coxinhaço, assim. E o cara fazia questão de vender Veja lá dentro, tá ligado? E Uhum. você via a galera entrando e comprando e ele estimulando as pessoas a comprarem a Veja. Tipo, mano, é uma coisa que eu, como ser humano, naquela época eu me questionei, assim, tipo, o quanto a imprensa é um quarto poder dentro do país. É, sim. E eu vou te falar de outros exemplos E também, que, não por exemplo. necessariamente a imprensa, desculpa te interromper só para Não, concluir o claro. pensamento, Uhum. não necessariamente a imprensa e não necessariamente o jornalista, né, como profissão, Uhum. mas o quanto o capital na mão de alguém que tem acesso para fazer as coisas pode, tipo, Com certeza. Pode sim, pode influenciar, pode inclusive desvirtuar e fazer sua própria narrativa. Acho que isso, com certeza. E eu vejo hoje, falando também, estou falando aqui de Mariana Pessoa, não estou falando, uhum, representando nada nem ninguém. E o quanto também a gente vê uma cobertura. Hoje eu consigo analisar criticamente, comparar, graças a Deus eu consigo, porque quer dizer que eu estou evoluindo, né? A cobertura que as capas, inclusive, não só falando de manchete, de texto e de título, mas de foto, né? Que se dava, por exemplo, da Dilma, o quanto tinha de machismo naquilo também, que assim, a uhum, gente nunca, até hoje, a gente não estampa o Bolsonaro lá com uma feição tão louca quanto você. Teve uma capa que acho que foi da Isto É, se não me engano, da Dilma, tipo, ela enlouqueceu. E isso é muito machista, porque a mulher é sempre a histérica. sim, Né? Então sim, são questões assim que sim, que vieram da imprensa que, e tá tudo muito arraigado ali. E hoje eu consigo olhar aquilo e falar, meu Deus, olha onde a gente estava inserido, a gente às vezes acaba atropelado ali no dia a dia. É notícia, isso sim, aconteceu, tem que dar logo não sei o quê, e olha de que forma isso foi colocado, né? Eu não tô falando aqui de se estava certo, se estava errado, eu tô falando de, assim, de semiótica, né? De você olhar aquilo e falar, isso jamais iam ter colocado um homem, outro qualquer que fosse dessa forma. E foi a imprensa que colocou assim, né? Então é. uma pergunta mais difícil, assim, tipo, mas não é uma pergunta de entrevista, até porque não é uma entrevista. Ha, pegadinha. Não, mas foi uma pergunta que me veio na cabeça agora. É tipo meio ovo ou galinha, tá ligado? Tipo, quem veio primeiro? Não tem uma resposta. Só pra, tipo, a gente brincar com o pensamento aqui. O que veio primeiro, assim? A imprensa acomodou o espírito, o inconsciente, o consciente coletivo ali de machismo. Porque eu lembro de algumas figuras, por exemplo, quando botaram a Dilma de perna aberta no bagulho de gasolina, tá ligado? E aí você abria o negócio, era só a perna de uma aberta e o cara enfiava a mangueira lá. Até o ponto, tipo, de o estádio mandar ela tomar no cu. O quanto a imprensa absorveu isso da população, ou o quanto a população fez isso porque a imprensa deu liberdade. Não, acho que tem as duas coisas. E eu acho que eu vou falar um pouco de imprensa, de empresas, né? Não vou falar de Aham. imprensa, de empresas. Acho que isso Tá, se melhor, reflete, melhor, bem é, melhor. isso se reflete muito das estruturas, né? Porque hoje, eu até comentei com você um dia que a gente estava conversando, eu falei, hoje se discute, a gente está buscando correr atrás de coisas que a gente não devia nem estar tendo que correr atrás, é bizarro, mas disso, de tentar diversificar e de olhar as coisas de outra forma. E, por exemplo, tem várias iniciativas. Eu vou começar a falar, misturar alguns assuntos, mas eu acho que Uhum. o que eu estou querendo falar aqui de quanto isso é estrutural na empresa, empresas, no capitalismo e tudo mais, refletem nisso. A gente tá falando, olha que legal, agora surgindo, né, trainees para negros, que eu acho super válido, mas a gente fala, e quem que tá lá no topo, né? Quem que tá na ponta? Essas pessoas são quem ainda? São homens brancos, héteros, cis, de terno, né? Então, provavelmente, você falar, isso está retroalimentando quem? A gente está refletindo o que a população pensa um pouco também, porque é só ver, 50 e tantos por cento que votaram, né, para isso estar acontecendo agora. Mas Aham.
Quem são as pessoas que estão tomando decisão dentro desses locais? E isso está mudando só agora. Então, o que eu estava querendo te dizer de que hoje a gente tem essa cobertura, a gente consegue analisar criticamente o que a gente fez, falando de uma mulher, falando de uma pessoa negra, porque agora a gente está parando para agora, em 2021, 2020, desde o ano passado, para olhar e falar como é que a gente vai apontar que isso não é legal se a gente não, se só tem um homem branco, cis, hétero de 45 anos decidindo aqui dentro. Então, acho que isso é muito estrutural, inclusive, né? Reflete, sim, um pouco do que a população pensa, porque uma coisa também que eu acho muito importante falar e que eu tento, e que é extremamente difícil, eu acho que para mim é o mais difícil, é a gente tentar pensar fora da bolha. Porque a bolha é muito cômoda. Eu adoro ficar na bolha. Eu adoro ficar na bolha Tamo de junto. jornalistas, Sim. das pessoas que convivem comigo, que têm a mente aberta, que não têm preconceitos, ou tem, porque todos temos, mas que tentam, né, passar sobre isso. Só que a bolha, tipo, a minha bolha especificamente, é muito pequena. Isso não reflete a sociedade. Então eu tento, é muito difícil esse exercício, é um Cara, exercício você tem diário. essa noção? Diário. Deixa eu até colocar que estava acabando minha bateria, esqueci de ligar aqui. Tá, É um fica à exercício vontade. diário que eu tento fazer e é extremamente difícil, de tentar pensar fora da bolha, ou pelo menos entender por que as pessoas estão pensando assim. Sim. Né? Porque não é possível que a gente pega metade da população do país e perde a fé e põe no lixo. O que está acontecendo, né? Então, isso tudo reflete muito. Então, acho que a imprensa, as empresas refletem isso, esse fora da bolha que às vezes a gente não consegue ter percepção, porque é muito cômodo ficar dentro da nossa bolha, ouvir o que a gente quer ouvir, ou falar com pessoas que entendem o que a gente está falando. Mas também muito porque é estrutural, né? E isso é só você ver de todas as empresas. Quem são as pessoas que tomam decisão? Quem são os líderes? São pessoas que pensam de algum jeito, que são de algum jeito. E isso reflete no que vai acontecer no fim, na ponta, Cara, né? sobra energia, tipo, pra continuar batalhando, remando contra, cara? Tipo, porque assim, é foda, porque eu lembro que eu tava vendo esses dias, mas foi uma parada que foi uma. Sabe um estalo que você pega, assim, que é muito parecido com o que você tá me falando agora? Tipo, eu dei uma olhada a parada no Congresso, eu falei, mano, só homem branco na parada, velho. Tipo, Só. eu não voto, já tem um tempo já que eu não voto, que eu desencanei de votar. Tipo, Uhum. como um ato político, assim, né? Tipo, não vou participar dessa parada. Mas sabe de você constatar isso em 2021? Puta, dá um desânimo, cara, não dá não? Dá um desânimo. Porque é um negócio de formiguinha, assim, que parece que não vai chegar, né? E assim, a Pelo menos não gente. na nossa geração, né? Não vai. E é muito assim, louco o quanto a gente tá aquém de muita coisa, né? Por exemplo, a gente tem falado muito agora, graças a Deus, né? A gente tá falando de racismo, a gente tá tentando reestruturar as redações. Eu tô falando de redação porque isso vários jornais estão tentando e ainda tá super incipiente, super incipiente. É tipo, quase um nada dentro de tudo que tem que ser mudado. Mas se você for pensar, nem capacitismo, a gente não fala de capacitismo, que é preconceito com pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, assim, a gente está aquém de 1 milhão de coisas Uhum. estruturalmente. Então é muito difícil, cara. Como que você vai tomar uma decisão de noticiar um negócio, de pôr um título ali que não seja isso, que não seja aquilo, se a pessoa que está fazendo aquilo, que toma aquela decisão, ela não está inserida naquela bolha, ela não consegue pensar além da bolha dela. Então é super complicado e eu acho que muito do que a gente está vivendo na minha opinião pessoal, que a gente está falando das nossas opiniões pessoais aqui, é tudo muito reflexo de essa merda estrutural toda que a gente vive, essa sociedade, porque o racismo estrutural, é preconceito estrutural, as pessoas elas não são ensinadas, a gente não tem aula sobre política na escola, a gente não tem consciência política. Né? E daí você chega, daí esse menino tá lá com 17, 18 anos e você cobra dele, entende? Então Sim, é eu muito entendo isso difícil. perfeitamente. Então, nessa parte, nesse ponto, eu me sinto remando contra a maré do tipo, sabe, essas questões sociais todas eu falo, eu não sei se a gente vai chegar em algum lugar. A gente tem que ter esperança que sim, senão não faz sentido, né? Sim. Mas para mim é uma coisa muito latente, assim, porque é uma coisa que dói muito em mim. Enfim, eu faço trabalho voluntário também, não sei se eu comentei, há bastante tempo já. Eu vi Com, no seu Insta, Anjos do Bem, das né? ruas, Anjos das Anjos das Ruas. Ruas. E então, cara, eu tô toda semana ali e eu falo, não é possível que a gente não vai conseguir mudar isso, sabe? Que essas pessoas vão continuar ali.
marginalizadas e é muito difícil, assim, é uma coisa estrutural muito forte que isso acho que se reflete muito, assim, na sociedade, nas empresas, na forma como as famílias são estruturadas e é bem complicado, assim, eu acho que a gente não pode desistir ou pelo menos de tentar ser melhor, né, acho que a gente não vai corrigir nada ainda, mas pelo menos conseguir, sei lá, né, melhorar, evoluir um pouquinho, pelo